Eu quero trazer ao seu coração nesta noite uma reflexão da palavra do Senhor para a nossa meditação e a nossa fortaleza, o nosso fortalecimento durante esta semana. Que o Senhor nos ajude. E eu quero falar, o tema que eu quero pensar com os irmãos é vivendo entre espinhos. Vivendo entre espinhos, ou seja, encontrando força na fraqueza. Encontrando força na fraqueza. Abra comigo a sua Bíblia. Na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Cristo que estava em Corinto, capítulo 12. E vamos começar a ler a partir do versículo 7. Até o versículo 10. Diz assim a palavra do Eterno Senhor: portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Jesus Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Deus, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, ilumina-nos o entendimento, e que teu doce Espírito Santo venha aplicar estas verdades nas nossas vidas e nos ajudar a caminhar conforme a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar com uma ilustração real sobre buscar, ou na verdade, viver entre os espinhos, buscando, coloque para mim o título, muito bem. Essa Yasmin, ela está em exponencial. A Rebeca Nolasco está de férias e ela está muito bem. Parece que não há nada para ser feito quando nós estamos acometidos de alguma fraqueza física. Parece que não há nenhum tipo de prazer em nós estarmos rodeados de espinhos. Mas eu quero tirar uma grande lição de um testemunho vivo. No ano de 2015, eu conheci uma senhora. Que há mais de 40 anos, ela não andava. Não porque não queria. Ela não andava porque, anterior aos 40 anos, ela foi acometida de uma doença. E essa doença capturou todo o seu movimento, fazendo com que ela simplesmente arrastasse no chão, ou alguém de boa vontade carregasse ela num carrinho ou num carro, aqueles carrinhos. Quando eu conheci essa mulher, foi em uma circunstâncias que nunca imaginei. Eu terminei de uma ministração, e alguém chegou para mim: olha, tem uma senhora que quer lhe conhecer e quer falar com você. E quando eu vou, lá está aquela senhora no chão, sentada.
Só que me deu um grande tremor quando eu vi ela. Isso é para falar uma forma mais bonita de falar que me deu medo, entendeu? Pois é. Quando eu vi ela, porque o aspecto físico dela não era muito convidativo a se ver. Porque ela era estava deformada por causa da doença. Ela até então, 40 anos para trás, ela era uma pessoa leprosa. E a lepra desfigurou aquela senhora. Ela não tinha nariz, ela não tinha mais articulação, ela vivia assim, quando eu a encontrei, quando a conheci. Mas ela disse algo para mim, que nunca mais saiu da minha mente. Ela disse para mim: você está me vendo? Há mais de 40 anos que eu estou nessa posição. Mas eu nunca murmurei contra Deus por ter me deixado desse jeito. Nunca murmurei por Deus ter permitido que eu ficasse desse jeito. Pelo contrário, aí é que está buscando ou encontrando força em fraqueza física. Ela virou e ela disse para mim: mas durante todos estes anos que eu estou assim, eu sempre orei para que Deus salvasse o seu continente, para que Deus salvasse o seu povo. E você sabe que eu fiz a Deus um pedido, e disse a Deus que Ele não me deixasse morrer sem antes ver na minha frente um africano convertido. Onde parecia não ter esperança, lá estava uma fortaleza poderosa. Não sei se ela já morreu, mas uma coisa eu sei: que o fato dela não murmurar, o fato dela encontrar fortaleza diante da sua fragilidade física, Deus honrou a sua fé. Deus me tirou de uma extremidade do mundo, me levou até outra extremidade do mundo, simplesmente para atender o pedido de uma serva fiel. Sabe, por vezes é fácil nós romantizarmos o sofrimento físico das pessoas, principalmente quando o personagem principal não somos nós. Nós, por vezes, estamos sim dando palpites na dor dos outros, porque nós estamos distante daquela realidade. Mas aquela irmã me ensinou algo que eu levarei comigo. É que eu não sou definido pelas circunstâncias que me rodeiam. Eu não sou definido pela perspectiva que os outros têm ao meu respeito. Eu sou definido por aquilo que Deus disse que eu sou. E eu vivo para isso. Eu vivo para aquilo que Deus diz que eu sou. As outras conversas é outras conversas. Até porque cada um fala o que quiser. É bem claro que quando nós paramos e olhamos para a história desta senhora, que passou mais de 40 anos numa posição como essa, nós podemos chegar e dizer: ah não, mas ela também não podia fazer nada, ela não podia ir para canto nenhum, então ela tinha uma situação favorável para que ela adorasse o Senhor. Talvez o fato dela estar acamada por mais de 40 anos a fazia bem mais favorável do que nós a interceder a Deus. A grande verdade é que a realidade do sofrimento, ele é insistente e ele é indesejável para todas as pessoas. Meu irmão, minha amada irmã, ninguém se acostuma com o sofrimento. O que muda a nossa
compreensão, ou na verdade, a nossa realidade de sofrer é a visão que nós temos do tempo em que nós estamos vivendo. É aquilo que aquela mulher me ensinou. A lepra não tirou a convicção que eu tenho da minha salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Estar acamada por mais de 40 anos não tirou o vigor espiritual em mim, permitindo-me importar com os outros que eventualmente estivessem longe de Deus. Porque quando nós estamos no sofrimento, parece que o único que sofre somos nós. E quando nós estamos no sofrimento, parece que nada mais importa. Só que aquela mulher me ensinou algo bastante diferente. Enquanto eu sofria, eu estava intercedendo por vocês. Parece Jó. Enquanto começou a interceder pelos seus amigos que até então veio e simplesmente vilipendiou-lhe com palavras truculentas. Enquanto ele começou a interceder por eles, diz a Bíblia, a sorte de Jó foi mudada. E é quando eu vejo aquela mulher intercedendo por os africanos, Deus estava ouvindo a sua oração e simplesmente fez ela ver com seus olhos a materialização de um pedido dela. Graças a Deus que o africano escolhido por Deus fui eu. Aleluia! Aleluia! E eu achando que eu fui lá para cumprir uma agenda. Na verdade, eu só fui lá para que Deus respondesse uma serva fiel dele. Sabe, a dor, ela chama a nossa atenção. Porque a dor, ela faz com que o tempo nosso parece mais lento do que o real. Principalmente quando nós precisamos lidar com ela no meio da noite, clamando ao Senhor para um alívio de sono. E parece que o sono foge de nós. Lidando com este momento, sentimos sozinhos. A despeito de termos uma casa cheia de pessoas. Porque ninguém pode entrar na prisão que o nosso corpo e a alma se encontram quando o sofrimento nos atinge. Meu irmão, como se não bastasse, o sofrimento parece que nunca está isolado. Ele vem sempre acompanhado de alguma coisa. Paulo diz, olha, é fraqueza, é insulto, é necessidade, é perseguição, é angústia. Meu Deus, um caminhão cheio de problema. E aí o que acontece, se nós não nos precavermos, é que a dúvida começa a instalar neste momento. A fé que até então nós tínhamos inabalável, por causa da ausência da voz de Deus no meio da noite para um alívio ao nosso sofrimento, parece que essa fé começa a ficar raquítica, a desaparecer. E o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele agora começa a aplaudir essa atitude, porque é desejo dele que nós duvidemos do amor e do cuidado de Deus. É do desejo dele que nós nos convençamos de que o Senhor Deus não importa conosco. Satanás sabe, meu irmão, que nós somos suscetíveis do desânimo quando estamos fisicamente esgotados. E é aí que ele começa a nos atacar. Sabe que quando ele fala com Deus acerca de Jó e da fragilidade que ele queria ver em Jó, ele disse para Deus simplesmente assim, o Jó está bem demais. Vamos ver se ele continua bem assim. Me permita testá-lo pele a pele. Pele por pele. Ele continua dizendo, todo quanto um homem tem, ele dará para salvar sua pele. Estenda a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra a tua face. Isto é o desejo do nosso adversário, Satanás. E quando
nós estamos neste tempo de sofrimento, da angústia, ele vem e começa a sussurrar: será que Deus está mesmo te ouvindo? Será que Ele te ama tanto assim? E que está deixando passar por este sofrimento todo, por esta angústia? E aí você começa: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Meu irmão, quando esses pensamentos começarem a chegar perto da nossa mente, nós precisamos correr para o Senhor, clamar, gritar ao Senhor, pedindo-lhe que Ele nos encontre na nossa tristeza, que Ele se revele nas nossas limitações, que Ele nos liberte da nossa dor e que Ele nos mostre que está conosco. Sabe por quê? Porque o que nós pensamos no momento mais angustiante da nossa dor é determinante para como nós vamos lidar com ela. Se o nosso pensamento for simplesmente bombardeado pelas informações do nosso adversário, para fazer com que nós desacreditemos no cuidado de Deus, nós vamos murmurar, nós vamos blasfemar do Senhor Deus. A nossa mente precisa estar afinada, precisa estar alinhada com a visão e o propósito do Senhor. Eu quero considerar com você nessa noite 3 questões comuns que acontecem na nossa vida real, quando nós estamos diante de sofrimento, e como nós precisamos lidar com estas questões. Primeiro, quase todos nós já tivemos um dia que nós paramos e dizemos assim: se Deus é por mim, por que eu estou sofrendo tanto? Talvez você já conheceu alguém que simplesmente, vendo-se em uma situação angustiante, e você foi com uma palavra: o Senhor te ama, o Senhor cuida, e a pessoa vira para você e diz: se Ele me ama, por que eu estou sofrendo? Olha o que Paulo nos ensina nesta noite, a partir do verso 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios. Paulo diz: portanto, para que eu não o tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que tirasse de mim. Irmãos, muitas das vezes, Deus, Ele de forma imediata, ao nosso pedido de socorro, Ele vem e nos liberta. Ele traz o alívio, como Ele fez com Israel. Quando clamaram a Ele, Ele abriu o mar vermelho. Isso fez com que eles fossem libertos daquilo que estavam escravizando, daquilo que era agonizante para eles estar sobre o grande jugo dos egípcios. Mas, às vezes na nossa vida, por mais que a gente clame, Deus não nos liberta, mas Ele nos sustenta. Da mesma forma que quando o povo foi liberto, saiu pelo Mar Vermelho, agora já estavam em deserto, e eles estavam pedindo ao Senhor, o Senhor simplesmente deixou-lhes na sua dependência, dando a eles o maná no deserto. Sabe que cada vez que o povo ia lá para colher o maná, era um sinal de que eles estavam dependendo de Deus. Deus estava sustentando eles. Meu irmão, repara que se nós, enquanto cristãos, afirmamos que Deus é a nossa maior bênção, que Ele mesmo é tudo aquilo que nós precisamos, então o sustento é mais precioso do que a libertação. O sustento nos mantém numa constante comunhão com Deus, de dependência. Repara o que o apóstolo Paulo nos conta. Ele estava diante de uma situação que estava lhe perturbando, angustiando, e ele implora a Deus pela libertação.
Mas em vez da libertação, sabe o que ele recebe? Graça, sustento. Alguém certa vez chegou para mim e disse: vamos orar para que isso mude desta realidade. Eu falei, e se isso é o que Deus quer? E se Deus quer que isso transforme-nos independente dele? É que muitas das vezes nós olhamos para toda a situação a partir de nós mesmos. Nós olhamos para a situação a partir daquilo que está nos incomodando dela. Nós não percebemos o macro, o propósito de Deus diante da situação que nós estamos passando. Mas isso é do homem. O homem quer aliviar a sua pele. Por isso Satanás disse para Deus: olha, quanto a Jó, pele por pele. Ele sabia que nós trabalhamos para salvar a nossa pele. Ou seja, nós sempre em primeiro lugar. Só que isso é contrário daquilo que Deus nos ensina. Nós precisamos parar a nossa vida, ou parar e começar a enxergar a nossa vida a partir da visão de Deus para ela. Até porque nós somos limitados em tempo, espaço e visão. Deus é pleno. Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas, Ele pode fazer. Deus disse para Paulo: eu não vou tirar você esse espinho, mas eu vou dar você graça. Graça para quê? Para suportar o espinho. Graça para quê? Graça para contentar. Se contentar com o espinho na sua fraqueza. Graça para quê? Graça para sustentar as outras provações que virão. Porque a vida de crente é de provação em provação. Querer viver uma vida aqui no mundo sem nenhum tipo de provação, você precisa avaliar bem que caminho você está seguindo. Porque o caminho para o céu é nas lutas e nas provas. A igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Então a igreja querer uma vida fácil nessa terra é qualquer coisa de ilusão, é ilusório. É nas lutas e nas provas, esperando aquele que prometeu que virá buscar a sua igreja. Meu irmão, nas lutas e nas provas, quando nós percebemos que nós dependemos de Deus em nossas fraquezas, a nossa confiança é aumentada no Senhor. É por isso que nós precisamos entender que Deus quer que nós dependamos dEle. Sabe, é que toda a libertação de uma determinada situação pode gerar em qualquer pessoa simplesmente um motivo de gratidão emergente. Mas logo depois esquece do que passou e novamente está dizendo para Deus: por quê, por quê, por quê? Eu costumo dizer, o crente parece que tem um problema de memória de curto prazo. O que é isso? Memória de curto prazo. É que muitas das vezes nós já tivemos experiência anteriormente que o nosso Deus cuida de nós, que o nosso Deus nos sustenta. Mas hoje, diante de uma situação talvez menor daquela que nós já passamos e que o Senhor se fez presente, a gente se desespera. Não lembra mais que o nosso Senhor é o mesmo que nos livrou lá, tem poder para nos livrar aqui. Confiemos em Deus. Confiemos em Deus. Sabe, C.S. Lewis, um escritor irlandês, cristão, ele escreveu que Deus sussurra a nós com saúde e prosperidade. Ele está numa constante falando conosco, nos dando saúde e prosperidade. Só que muitas das vezes, quando desfrutamos de saúde e prosperidade, nós ignoramos a voz de Deus. E aí, ele disse, Deus gira o botão do amplificador e permite que o sofrimento chegue. E o grito dele
aos nossos ouvidos é suado. Ou seja, Deus espera que nós desenvolvemos uma cultura de gratidão constante. Sempre gratos ao Senhor, ainda que as circunstâncias parecem não oferecer-nos motivo para gratidão. Sabe que quando Deus nos sustenta em nossa dor, nós temos a certeza que Ele está conosco. É aquilo que aquela mulher me ensinou. Em meio a toda a minha dor, Deus está comigo. Quando ela diz que eu estou orando, é porque eu sei que a resposta da minha oração não está em mim, mas está naquele que está me ouvindo. Então eu sei que Ele está comigo, porque Ele está me ouvindo. Meu irmão, não abra mão de Deus. Confie em Deus. A despeito do momento em que você esteja vivendo, confie em Deus. Não há nada impossível para o Senhor. Paulo nos ensina algo bastante importante. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Qual é a fórmula para a realidade da música do irmão Lázaro? O irmão Lázaro cantou aquela música: vou passando pela prova dando o quê? Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Só existe uma forma de nós passarmos pela prova dando glória a Deus, quando diante do Senhor nós entregamos em oração e súplica e em ação de graça tudo aquilo que nos rodeia. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, estará norteando o nosso coração. Meu irmão, Deus é a nossa força, Deus é a nossa proteção, e Ele está sempre presente para nos socorrer. Quando eu paro e olho e vejo a vida dos discípulos do Senhor, quando Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no seu barco e passassem pelo mar de Genezaré, a Bíblia diz que por volta de 3 horas da manhã, uma tempestade, vento, mar revolto, e os discípulos começaram a apavorar, muita apavoração lá dentro do barco. E aí Jesus aparece caminhando sobre as águas. E a Bíblia diz que o Pedro está lá. E o Pedro diz para Jesus: epa, se é mesmo o Senhor, me manda ir ter contigo. Pedro é terrível. Pedro poderia dizer: se é o Senhor, deixa-me ter contigo. O original é: autoriza-me chegar até ti. Tipo, se eu me afundar, a responsabilidade é sua, que me mandou ir. Mas Jesus é aquele que está conosco sempre presente. A Bíblia diz que Pedro começou a caminhar, e na proporção que ele vai caminhando, ele percebe o seu entorno, e ele tira a visão de Jesus, e a Bíblia diz que ele começa a afogar. E a Bíblia diz que o Pedro pediu: Senhor, socorre-me. Sabe qual é a conclusão do texto? Jesus estendeu a mão e pegou Pedro. Irmão, quando você grita a alguém, essa pessoa está perto de você ou longe de você? Quando você se vê na necessidade de gritar a esta pessoa, ela está longe ou perto? Pois é, a Bíblia diz que Pedro gritou por Jesus. Então ele estava longe. Só que a resposta de Jesus foi a mão do Pedro. Sabe o que eu aprendo? É que Jesus não está longe de nós. Ainda que o nosso sofrimento e circunstância à nossa volta parece que provoca em nós essa mentalidade. Jesus está tão perto, a distante de estender a sua mão e te levantar. Confie em Senhor Jesus. Segunda pergunta, que normalmente nós lidamos com ela no tempo de sofrimento:
como Deus pode usar minha fraqueza física para o bem? Como Deus vai usar o que eu estou passando para o bem? Já que Ele não me tirou dela. Paulo continua dizendo, versículo 9. Mas Ele me disse: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza de quem? De Paulo. Na fraqueza de quem? De Gamaliel. Na fraqueza de quem? De Gideão. É nessa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, porque Deus não tem fraqueza. Ele continua dizendo, por isso, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Meu irmão, nós podemos pensar que por vezes a nossa fraqueza física nos impede de simplesmente obter o máximo de produtividade possível para o reino de Deus. Às vezes a gente acha assim, eu sou tão pequenino, eu sou tão pequeno, meu irmão, isso não acontece. Sabe que isso não é verdade. A nossa fraqueza faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Por isso, quando você se sentir fraco, olhe para Deus, não olhe para você. Não olhe para a circunstância, olhe para Deus que no seu sofrimento tem um propósito. O tempo bom e o tempo menos bom está simplesmente interlaçado naquilo que nós chamamos de chamado de Deus para a vida do cristão. O chamado de Deus para nós não exclui sofrimento. O chamado de Deus para nós não exclui momento de desespero, não. Tudo isso é uma oportunidade de que o poder de Deus se manifesta, o poder de Cristo se repousa em nós, o poder se aperfeiçoa em nós. É a oportunidade de nós dependermos dele. Paulo, ele achava que o espinho na carne estava dificultando o seu ministério. Por isso que ele pede a Deus, tira esse espinho. Ele achou que aquilo era um problema para ele. Mas Deus sabia que o espinho na carne de Paulo seria a chave para a força posterior do apóstolo Paulo. Sabe, meu irmão, o espinho da carne do Paulo e forçou-lhe a depender totalmente de Deus. Porque Deus falou para ele, a minha graça é o suficiente. Confiamos na graça do Senhor. Porque quando nós estamos esgotados, quando nós estamos exaustos, quando nós estamos sem nenhum recurso próprio, vira seus olhos para Deus. Deus não vai te decepcionar. Vira seus olhos para Deus. Porque o Senhor tem um propósito naquilo que você está passando. O nosso problema é que nós ignoramos o propósito de Deus e queremos viver a vida da nossa maneira. Nós precisamos confiar em Deus. E nesta confiança, nós vamos experimentar o poder de Deus fluindo através de nós. Aquilo que Paulo escreve à igreja de Éfeso, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é este poder que será visto em nós, é este poder que será simplesmente repouso para nós. Esse poder que vai nos manter perseverante em vez de desistir. É este poder que mostra a glória de Deus e que vai trazer a mudança necessária. Confie em Deus. Descanse em Deus. Paulo confiou quando Deus disse para ele, não, a minha graça é suficiente. Não vou tirar o espinho, a minha graça é o suficiente. Paulo confiou na provisão de Deus e ele realizou muito mais pelo reino de Deus com espinho na carne do que talvez realizaria sem espinho na carne. Por isso Deus pega o nosso sofrimento e Ele transforma para a glória dEle.
Paulo foi o que foi. E hoje nós estamos falando acerca de uma carta que ele escreve, porque ele tinha um espinho na carne. Qual é o espinho na sua carne que você quer que Deus tire? Procure a graça. A graça para suportar. A graça para suportar. Receber o sustento de Deus e continuar caminhando. Porque a nossa força precisa simplesmente residir na obediência ao Senhor Deus. É isso que fez de Paulo quem ele foi. Ele decidiu obedecer a Deus. Sabe, meu irmão? Até Jesus foi no sofrimento, no maior sofrimento físico dele, é que a sua força e fortaleza foi manifesta. Ao longo do ministério de Jesus, Jesus fez algo que impactou o seu povo. Jesus multiplicou pães e alimentou muita gente. Jesus expulsou demônios. Jesus até mesmo curou enfermos e fez ressuscitar mortos. O tempo de Jesus foi virado de cabeça por causa dos seus feitos, mas foi no final do seu ministério. Foi a partir de Lucas 22, ou seja, a partir da última ceia, quando Jesus simplesmente deixou-se ser guiados por seus acusadores. Quando as pessoas simplesmente viram ele sendo chicoteado, ser escarnecido, ser espancado, crucificado, ser simplesmente se submeter aos seus captores, as multidões viram a fragilidade, mas não viram o que estava por trás de toda a fragilidade. Lá estava o poder de Deus sendo aperfeiçoado. Lá estava a força de Deus sendo manifesta. Porque em sua fragilidade, hoje nós estamos salvos para a glória dEle. Por isso, a nossa fragilidade não é para nos matar, é para nos fortalecer. Eu já falei para a minha igreja, a igreja que o Senhor Jesus me tem dado para servir. Quando eu ainda estava no seminário, eu estudava fora da minha casa, fora da minha terra. E Brasil é bom, muito bom. A África é melhor, desculpe. E eu estava, amigo Paulinho, passando por um momento de privação, tia Hilde. Eu não tinha mantimento, pastor Jarbas. Só que eu tinha uma responsabilidade, eu precisava estudar. Porque eu não podia reprovar, senão a CAPES me cortava. Eu não podia reprovar. Só que me faltava mantimento. Quando eu chegava em casa para estudar, eu pegava a geladeira e abria aquela geladeira com toda a potência. Lá no fundo tinha uma luz no fim do túnel. Aquela luz era exponencial. Me dizia, a tua casa ainda tem luz. Aleluia. E sabe o que acontece, doutor Valdeci? Eu ligo para o meu pai. E digo para o meu pai, pai, por favor, me manda passagem para eu ir embora. Por favor. Eu estou passando necessidade. Por favor, me manda passagem, eu quero ir embora. E eu na expectativa dele dizer, próxima semana, a passagem já estará ali. Só que ele disse para mim, meu filho, mantém firme, porque essas dificuldades te farão um homem. É essas dificuldades que te farão homem. Por isso, o crente que é fiel, ele precisa de dificuldade na sua vida, porque é isso que vai lhe fazer crente de verdade. E não ser um superficial mimado. Esse negócio de Jesus vai tirar todo o seu problema é mentira, irmãos. Não está na Bíblia.
Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende. É lindo. Eu não sei, esse povo que acha que as coisas vão dar tudo certo, o que fazem com aquele texto de João? Mas agora, repara algo bastante importante. É que pouco antes de Jesus passar por tudo aquilo que ele passou, houve um episódio que revela para nós que quando nós estivermos no momento da aflição, qual deve ser a nossa postura? Jesus em Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Muito bem, dona Yasmin. Vai colocar para nós Lucas 22, 42. Olha só o que Jesus diz. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Primeira parte. Jesus estava passando por grande aflição. E ele disse: Deus do céu, que negócio pesado. Que negócio pesado é esse? Pai, me tira disso aqui. Só que a sentença não termina assim. Ele diz: todavia. Todavia. Repara qual é a postura do cristão em meio à sua aflição. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa deve ser a nossa postura, a postura de nos submeter à vontade de Deus. Sabe, meu irmão, foi por Jesus se submeter à vontade de Deus que Deus realizou através dele o mais surpreendente, ou na verdade a mais surpreendente demonstração do seu poder e da sua graça. Porque em meio à tortura e humilhação, ao abuso físico que Jesus passou, ao carregar a nossa cruz, foi nisso que Deus realizou a demonstração do poder e de graça. Meu irmão, não murmure diante de situação difícil. Deus pode transformar o seu choro em alegria. Mas se Ele não transformar, continue amando Ele. Continue servindo Ele. Porque no final, nós haveremos de ser recompensados. Terceiro e último questionamento que por vezes nos assola quando estamos passando por dificuldade. Que bem pode surgir em momento de uma dor avassaladora, de uma dor profunda? Que bem pode surgir das minhas lágrimas? Olha o que o Paulo continua dizendo no versículo 10. Ele diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Sabe o que o Paulo está dizendo para mim e para você? É que mesmo quando nós experimentamos a graça de Deus através do nosso sofrimento, podemos nos perguntar: tem algo de bom que pode ser acrescentado à nossa dor? Tem algo de bom que o Senhor está querendo me ensinar diante dessa dor que está me esmagando? Tem algo de bom. Porque quando eu sou fraco, é na verdade aqui que eu sou forte. Por que este paradoxo? É porque a fraqueza ou a fortaleza não está em mim. A fortaleza está em Deus. Porque Paulo começa dizendo: é por amor a Cristo. É por amor de Cristo que eu passo porque passo. Não que eu seja amante do sofrimento. Não. É simplesmente porque no meu sofrimento Deus há de ser glorificado. Existe alguém que sofreu mais do que Jó?
E a Bíblia diz que Jó não pecou. A Bíblia diz que o Jó não murmurou. E a Bíblia diz que Deus acrescentou a Jó 2 vezes mais. 2 vezes mais. Meu irmão, há algo inexplicável que acontece no nosso sofrimento. Por isso nós precisamos olhar com o olhar daquela irmã que eu falei anteriormente. Mesmo diante de uma circunstância tão difícil, ela ganhou força para interceder. Irmãos, você tem intercedido? Ou precisa de uma calamidade para você interceder? Sabe, quando nós submetemos a nossa dor a Deus, quando nós imploramos a Deus, como Paulo fez, como Jesus fez, Deus não está alheio à nossa dor. Deus não está alheio à nossa dor. Deus não ignora a nossa dor. Deus tem um propósito para tudo em nossa vida, tanto assim que seu Filho se entregou sacrificialmente por nós. Não existe maior dor do que ser condenado, morto injustamente, sem merecer. Mas ao 3º dia, Ele ressuscitou. A morte não conseguiu prender. A dor não o calou. A angústia não escravizou. Ele sabia que havia um propósito. E o desejo dele era fazer a vontade do seu Pai. Qual é a minha vontade? Qual é a sua vontade? Hoje eu ouvi alguém dizendo: o que Deus me deu, se me tirar de Deus, eu não quero. Eu vou repetir para ver se você escreve aí. Alguém falou para nós: o que Deus me deu, se me tirar de Deus, eu não quero. E quantos de nós que estamos nos distanciando de Deus com aquilo que Deus nos deu? Irmãos, confiar em Deus, depender de Deus, adorar a Deus, é algo mais precioso que nós temos para fazer em nossa vida. É lógico que muitas pessoas sequer vão perceber o impacto da nossa adoração a Deus. Muitos de nós vamos passar totalmente despercebido dos olhos dos homens quanto à nossa adoração, ao nosso serviço. Isso parece ser natural. Mas, diante de Deus, nada passa despercebido. Marcos 14, a partir do versículo 4, simplesmente alguém disse para uma determinada senhora que no seu ato de adoração a Deus, ela simplesmente pega um perfume, um vaso, ela quebra diante do Senhor. Quem estava na casa falou: isso é um desperdício, isso é inútil. Para os homens, por vezes as pessoas vão olhar-me, tanto a mim quanto você, em nosso sofrimento, e não abrindo mão de Deus, as pessoas vão dizer: inútil. Ah, se fosse comigo, não. Meu irmão, nada passa despercebido de olhar de Deus. Nada para Deus é desperdício. Adore ao Senhor, meu irmão. Deixa que o mundo todo ache que você tomou o caminho errado. Se certifique de que o Senhor é o seu caminho e continua. Clame ao Senhor. Sabe, Jesus, a despeito daquela mulher que foi desmoralizada pelo seu ato de adoração, olha o que Jesus disse: em verdade vos digo, em todo o mundo,
onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Para Deus não há desperdício quando você consagra a sua vida a Ele. Pode ser que ninguém te entenda. Permaneça. Persevere. Até porque a perseverança na fé é um sinal de que você está em Cristo. Escreva isso no seu coração. A perseverança na fé é um sinal de que eu estou em Cristo. Se você não perseverar na fé, vigia a sua fé. Meu irmão, minha amada irmã, eu quero terminar nesta noite dizendo para você que o sacrifício de louvor em nossa dor pode ser o presente mais requintado que você pode oferecer a Deus. O louvor, a adoração em meio à dor é algo mais requintado que você pode oferecer à dor. Paulo disse, por amor a Cristo, eu vou me alegrar na fraqueza, nos insultos, na necessidade, na perseguição, na angústia, porque quando eu sou fraco, é que na verdade eu sou forte. O que Paulo me ensina aqui é que nenhum ato de adoração verdadeira a Cristo Jesus será desperdiçado. Ainda que a sua adoração seja envolto a insultos, a perseguição, a angústia, nenhum ato de adoração será desperdiçado por Deus. Sabe por quê? Por mais que a noite pareça escura, que os seus olhos não conseguem perceber claridade para suas decisões, ou talvez iluminando alguém que possa te ajudar. Meu irmão, nós temos um Deus que é fiel, temos um Deus que é presente, temos um Deus que simplesmente pode nos fazer andar sobre as águas para a glória do seu nome. É por isso o poeta, ele escreveu: se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Essa é a postura do verdadeiro cristão. Por isso, nesta noite, não sei como está o seu coração, não sei como está a sua casa, não sei como está a sua expectativa, mas uma coisa eu sei: eu tenho um Deus, eu sirvo a um Deus que transforma toda e qualquer situação para a glória do seu nome, para a alegria daqueles que confiam nele. Deus não divide a glória com ninguém, é certo, mas a alegria Ele proporciona no coração daqueles
que confiam nele. Por isso, nessa noite eu quero orar com você e por você. Fiquemos em pé. Você que eventualmente entrou neste lugar, perguntando para Deus, como será? Que decisão eu terei que tomar? Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. O Senhor que está aqui, Ele conhece o que está ali dentro do seu coração. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor em favor daqueles que, demonstrando confiança e dependência no Senhor, tem a sua mão em seu coração neste momento. Deus, diante daquilo que é impossibilidade para eles, diante daquilo que são incertezas para eles, nós temos um Deus que basta uma palavra para aquilo que não existe vir à realidade. Por isso, no nome de Jesus, atenda a necessidade daquele, Senhor, que tem clamado a Ti nesta noite. Senhor, o Senhor sabe aquilo que é de mais profundo, que os meus irmãos vieram aqui atrás de um milagre do Senhor. Por isso eu clamo a Ti, para a glória do Teu nome. E se for essa a Tua vontade, realiza o milagre na vida dos meus irmãos nesta noite. Senhor Deus, que ao sair deste lugar, eles possam sair na certeza de que o nosso Deus ouviu a oração nesta noite e já tem a resposta para cada necessidade exposta diante dele nesta noite. Eu abençoo a tua igreja em nome de Jesus Cristo, com a bênção do céu, para que a igreja do Senhor descanse e dependa do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar, meus irmãos? Vigia, irmã. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de experiências profundas com o Senhor Deus. Que Ele revela a você, você que não o conhece, que Ele se revela a você, Salvador, e que o poder de Deus aperfeiçoe em sua fraqueza. Irmãos, continuemos orando pela salvação. Não há nada mais importante para o homem do que a salvação. A gente ora por saúde, a gente ora por bens materiais, a gente ora, isso não é pecado. Só é pecado quando essas coisas nos dominam. Isso é pecado. A gente pode orar por isso tudo, mas o mais importante é a salvação, porque se nós não tivermos salvação, Paulo diz, se nós esperamos em Deus só nesta vida, somos dos mais miseráveis dos homens. Tem gente que só vem a Deus para receber alguma coisa. Tinha um irmão, vou contar uma pequena história para vocês. Tinha um irmão lá na minha igreja. Eu vim para a igreja receber a bênção do Senhor. Aí, um dia eu tive que falar com ele, irmão, você não veio receber a bênção do Senhor. Você veio cultuar ao Senhor. A bênção, se Ele quiser, Ele te dá. Mas você veio aqui cultuar a Deus. Aí ele falou, pastor, nem que é verdade mesmo. É que a gente fica, sabe, com essas influências. Mas eu estou feliz, irmãos. Porque nessa semana, nós estamos preparando os irmãos para o batismo. E nessa semana, a palavra de Deus tem sido pregado de diversas formas. Os irmãos da igreja têm sido evangelistas constantes. Todos os dias eu vejo lá no perfil dos irmãos, publicando a mensagem do Senhor. E nesta semana eu recebi um telefonema, pastor. Marcaram a mensagem que eu escrevi e disseram para mim, essa mensagem, Deus está mexendo no meu coração. Eu quero batizar. É para isso que nós existimos, para levar os homens a Deus. Eu disse, que coisa maravilhosa.
Aí eu falei até com o Paulo, Paulinho, você não faz ideia, tem hora que eu fico cansado na minha mente, eu quero descansar, mas lá estou eu cedo, levantando, pensando, escrevendo. Eu falo, depois dessa, é como que Jesus estivesse me dando um suplemento. Seja encorajado e continue. Então fiquemos de pé, vamos orar e nós vamos para casa. Agradecidos a presença dos nossos visitantes, que Deus os guarde, que o Senhor os conceda uma semana de ricas bênçãos espirituais, físicas, emocionais, para a glória do Senhor Jesus. E não esqueça, confie em Deus, apesar da circunstância que você possa estar passando. Obrigado, Jesus, por este culto ao Senhor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu ouvir, fazer, participar, ofertar. Nós louvamos o Senhor pela tua bondade. E agora que nós vamos às nossas casas, nós rogamos a tua mão sobre a vida de cada um de nós aqui. O Senhor possa nos livrar de toda a perturbação noturna, guardar o nosso caminhar, o nosso sair, o nosso entrar, nos conceda uma semana de paz. Deus, guarde os nossos visitantes e os abençoe para louvor do teu nome. Nós clamamos a ti, continue, Deus, fortalecendo a tua igreja, avançando sempre, porque o nosso desejo é encontrar o nosso Mestre Jesus. Dai-nos um restante de noite em paz. Em nome de Jesus nós oramos. Que o amor de Deus o Pai, a preciosa e maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, a consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém.